Não tenho expressão pra falar, né? O quanto que o meu coração se orgulha de ver tudo que ele fez na vida da nossa família, né? Começando por você e eu ter esse olhar, assim, de referência em você, querer ser um cara, assim, chapado na presença do Espírito Santo, um cara que realmente se entrega, assim, pra Deus e ver Deus transformando a sua vida. E a partir disso, ele poder entrar na minha vida, poder ser a luz, quando tudo tava perdido, mudar a minha vida assim como ele mudou a sua. E a partir da minha mudança, a partir das minhas renúncias, a partir do meu encontro genuíno com Deus, ver isso se espalhando na minha casa, ver a glória de Deus se refletindo a partir disso e ver meu irmão com a minha irmã se entregando ali aos pés de Jesus, onde todas as máscaras, todas as escamas foram caídas e eles puderam realmente refletir a glória de Deus naquele momento. Foi algo que encheu meu coração de orgulho. E é isso que eu quero pra minha vida, essa é a minha verdade, curados para curar, né? Que essa geração se levante para curar várias outras que vêm aí. Cara, trabalhar foi algo que totalmente fora da curva. Você sentir a presença ali lavando banheiro, lavando louça, o coração se enche muito de gratidão. Acho que o que foi ministrado no meu coração foi gratidão nesse encontro. Foi em todos os momentos gratidão, desde o início até o fim. E acho que foi isso o encontro pra mim. Antes de tudo isso, eu me sentia muito culpada, porque ela vai chorar de novo. Oh, meu Deus do céu. Eu tinha muita culpa de não ter aproveitado com meu pai quando ele tava bem assim. E eu esperei acontecer que ele ficasse doente, tivesse um acidente pra mim aproveitar com ele. Só que isso eu coloquei na minha cabeça no encontro que Jesus deu esse tempo pra mim aproveitar com ele. Porque se ele tivesse ido naquele acidente, eu acho que eu me sentiria muito culpada. Que não era por ele, era por mim, era um medo que eu tinha de me abrir com ele, assim. Então eu acho que esse encontro me curou muito disso e eu entendi que isso não era culpa minha de não ter aproveitado com ele. Mas acho que foi um tempo de Deus pra mim aproveitar o que eu tinha pra aproveitar com ele. Ajudei minha mãe a cuidar dele e isso foi muito gratificante pra mim, porque Jesus viu que eu dei o meu máximo por ele, dei minha vida por ele, literalmente. A única palavra que eu tenho pra esse encontro é que ele me transformou e acho que o que foi mais gratificante pra mim foi poder olhar ali no chão meu irmão quebrantado, olhar ali meu tio ministrando, olhar ali meu irmão ministrando e pra mim acho que o que foi mais gratificante, é que sou muito grata a Deus, foi isso. É muito doido esse encontro, porque você tá lá comendo e você sente o amor de Deus te constrangendo e daí dá aquela vontade de chorar e... Incrível, meu Deus, não tenho palavras pra descrever esse encontro. Todas as ministrações, acho que teve uma só que me marcou muito, que ela me curou de mágoas que eu tinha com meu pai e ela me curou de dentro pra fora, foi incrível. Na hora ali eu só consegui chorar, né, porque graças ao meu irmão, através dele, ele tendo um gesto aqui na igreja, lá na frente ele falando que Deus ia me pegar. E pegou, irmão. Desde aquele dia eu meio que tentei me espelhar nele, comecei a querer não ser igual ele, mas tentar seguir o mesmo caminho, e aquilo foi muito gratificante para mim, ver o quanto Deus tem trabalhado na nossa vida, na nossa casa, que hoje eu posso dizer que a minha família serve ao Senhor, e ali naquela hora eu só consegui chorar. Umas ministrações antes, meu irmão tava chegando perto de mim no encontro, né? Aí eu tava no meu coração que eu precisava falar uns negócios para ele, umas coisas para ele, e eu tava pedindo para Deus, fala pro meu irmão me dar um abraço, que eu preciso abraçar ele e soltar o que tá dentro de mim. E aquela hora a gente orando, do nada assim, ele veio e me abraçou, daí não deu. Aí molhamos o chão de choro e foi isso. Eu acho que foi a última ministração, porque foi como se se fechou com chave de ouro, entendeu? Foi fechado com chave de ouro. E foi incrível, eu pude chorar na presença do Espírito Santo, pude me libertar de coisas que eu guardava dentro de mim, pude confessar. Fui batizada com o Espírito Santo. Aleluia! Foi incrível. Eu só tenho a dizer que o encontro foi tremendo, literalmente. Olha, eu acho que por eu ser o mais velho, eu achava que ia ser diferente. Mas por um momento eu consegui entender que aquele momento que eu estava com meus irmãos reunidos, eu me senti igual, cara. Pra Deus, idade é só um número, cara. Ele vai falar com você da mesma maneira, o que tem que ser tratado, da maneira que tem que ser tratada. Eu acho que por ser o mais velho, eu acho que isso não diferenciou em nada pra mim, cara. Eu queria sentir o colo de Deus, o abraço de Deus. Eu não tava conseguindo, eu tava pedindo pra Deus, eu não conseguia. E eu tava sozinha, eu tava esperando alguém vir orar por mim, mas ninguém via. E aí o meu pai chegou, que meu pai foi trabalhar também, né? Ele chegou, ele sentou no chão e colocou a minha cabeça no colo dele. E começou a fazer um carinho na minha cabeça e ele não falou nada.
E só aquilo bastou, sabe? Eu senti o colo de Deus através do colo do meu pai. E aquilo me marcou demais. E aí depois ele pediu perdão, ele falou algumas palavras que mexeram muito comigo. E eu tinha uma dor, assim, em relação ao meu pai, sabe? Eu tenho um pai presente, mas mesmo assim eu guardava algumas mágoas. Porque ele era novo quando me teve, né? Então ele não sabia ser pai. Tipo assim, ele não sabia como ser um pai. E aí eu cresci com isso. Mas naquele momento eu senti que ele realmente era meu pai. E eu senti o amor de Deus através daquilo. Assim, no começo eu estava bem nervosa, Jesus amado. Mas em vários momentos vinham pessoas falando assim, Gabi, tá tudo aí. O Espírito Santo vai fluir, tá tudo aí. E o sentimento que era tipo, meu Deus, que responsabilidade. Porque querendo ou não, além de ser a única teens, dos ministradores eu era a mais nova, a menor. Então eu tava com um sentimento de pequenez mesmo, de pequenininha, assim, de pitica. Eu tava me sentindo assim. Aí o Emerson, não tenho tanto contato, não tenho tanta intimidade, me chamou e falou assim, eu preciso falar com você. Uma coisa. Ele falou assim, do nada, eu não quero que você se sinta pequena. Aí eu travei assim, por quê? Aí ele, porque na verdade é um privilégio você estar aqui tão nova, é um privilégio você ministrar na vida deles, é um privilégio você contar seu testemunho, então não se sinta pequena, se sinta privilegiada. Aí eu falei, amém. E daí na hora ela fluiu, eu falei tudo que eu tinha pra falar, e daqui a pouco já tinha acabado a ministração e eu senti uma alegria, uma gratidão, uma paz, eu fiquei tão feliz, e foi isso, foi muito bom, um privilégio mesmo. Isso aí, foi a melhor que eu podia, a melhor escolha que eu fiz, porque desde sempre, os meus pais sempre trabalharam no encontro, né, e esse sempre foi um sonho do meu coração, eu ser ministrado, eu também poder trabalhar com eles, e esse encontro que teve foi o primeiro, e foi minha família completa, então acho que foi a melhor escolha que eu tive, porque eu pude sentir a presença de Deus palpável na minha vida, eu pude sentir o toque de Deus, eu pude ver pessoas que eu amo, pessoas que eu tenho um carinho gigantesco, ser curadas de coisas que estavam atrapalhando a vida espiritual. Eu também pude estar lá ajudando meus pais, a minha irmã, na cozinha, ajudar a turmada, mesmo sendo mais novo lá, eu também senti que esse eu acho que é um chamado que Deus já tinha me cobrado faz tempo. Dói lembrar de como ele sofreu, né, por nossos pecados. Isso, né, ficou em mim, porque eu senti a dor, né? Eu chorei muito, nossa, fiquei desnutrida de tanto chorar. Em cada coisa eu chorava. Tava querendo, sentir como que é cair na presença do Espírito Santo, né? Mas eu já tava sentindo ele ali, mesmo não caída no chão, né, e tudo, eu já tava sentindo ele. É isso, né? Me transformou. Eu, a Gabi e a Duda, e a gente começou a dançar. Ela falou, agora você vai dançar com suas amigas. Na hora que a gente tava dançando, começou a queimar. Foi loucura, eu acho que nunca senti isso na minha vida. E eu comecei a sentir uma fé tão grande. Perdão. Comecei a sentir uma fé tão grande. Comecei a pulava. Parecia que eu tava voando, tava em outro mundo. E eu já tinha sentido um fogo do Espírito Santo, mas daquela forma nunca. Eu acho que o que mais marcou naquele momento foi a fé que eu tive. Porque eu sei que não estava vindo de mim. Eu sei que não era eu que fazia aquilo. Nossa, eu tinha visto o encontramento, já estava 45%. Nossa, vai ser tremendo esse a última, hein? Passou e a palavra me tocou, hein, cara? Me tocou. Daí eu fui pensando nisso e no final, nossa, não tem nem lágrima, pá. Não tem nem lágrima pra tirar, mas tá tentando. O que mais me marcou foi ver os jovens sendo tudo curados. Todo mundo transformado, sendo liberto. Eu senti uma presença tão grande, tanto servindo, tanto vendo esses jovens sendo quebrantados pelo Espírito Santo, que a única coisa que eu fiz era só chorar. Eu chorei durante os 2 dias, acho que eu chorei mais quando eu fui receber. Foi muito da hora. Eu amei. E esse encontro marcou muito, que eu saí com uma total convicção numa oração que eu fiz para Deus. Falando, Deus, eu vou gastar minha juventude para servir o Senhor. Amém. É isso. Aleluia. Palmas para vocês. Shalom, igreja. Vocês devem calcular a alegria que vai no nosso coração. Nós tivemos o privilégio de ter o primeiro encontro com Deus, teens, em que a presença de Deus foi tão forte que impactou todos os nossos meninos, todas as meninas que estiveram lá, e que fez a grande diferença a partir desse encontro na vida deles e a forma como é que eles se vão movimentar no meio da nossa igreja. Mas eu queria que a igreja olhasse para eles, né, e visse que eles são e elas são a nova geração da igreja. Né? Eu tive o privilégio de, desde que cheguei, estar com
o Diego. Passamos por esse propósito também ao longo desses anos todos e tenho tido muita alegria na vida do Diego, da forma como ele se tem colocado num discipulado para os teens e para os jovens, uma forma que os tem agregado. Ele tem uma equipe também forte. As primeiras informações que nos deram os vossos pastores também, Ricardinho, Filipe, e nós procuramos saber as notícias de como é que estava decorrendo todo o encontro, para criar um pouquinho de inveja para vocês, os adultos, que já foram muitas vezes no encontro. A palavra do pastor Ricardinho foi que foi o melhor encontro que ele já assistiu aqui. Mas é que vocês têm que estar felizes, né? Porque é um marco na vossa vida. É algo que vai impactar os vossos corações. O importante em relação àquilo que eu quero dizer para vocês não é quantas vezes vocês já foram no encontro, não é quantas vezes vocês já foram como encontreiros, não é quantas vezes vocês até já ministraram. Não é isso que conta para o reino de Deus, não é isso que conta para o motivo que Deus os congregou para um encontro com Ele. O grande propósito é vocês serem a boca de Deus, falar aquilo que Deus tem para ser falado. E isso faz a grande diferença. Mas eu queria dizer para vocês todos que o nosso propósito é que os próximos encontros sejam mais participantes de vocês do que propriamente os mais velhos, né? Eu creio e profetizo isso. No próximo encontro, mais vidas, mais alguns de vocês vão ser aqueles que vão ministrar tudo aquilo que é necessário ministrar no encontro com Deus. E a igreja deve, repito-me, o nosso coração se enche de alegria, porque do mesmo jeito que eu encontrei o Dieguito novo, e com estes anos todos, que ele é um filho, e ele hoje está liderando todo este ministério, eu creio, e volto a dizer para vocês agora, profetizo para a igreja, que dentro deles vão estar muitos líderes que farão que mais conheçam a presença de Deus. Amém, queridos? Vamos continuar amando, vamos continuar orando para estes jovens. Eles tiveram agora um encontro com Deus. Nós, os mais velhos, já sabemos que após um encontro com Deus, vem sempre aquelas investidas de Satanás, mas nós vamos orar por eles, por elas, para que eles se mantenham firmes e que o nome do Senhor, como está sendo, seja glorificado. Amém? Alguma pergunta? Abraço no pastor! Amém. Glória a Deus por isso. Agora abraça só, não empurra para